3 ou 4 pontos que a gente pode dizer. Esses aqui chamam mais atenção de uma sobrenaturalidade das aparições. Diz assim, olha, isso daqui é impressionante. As perguntas que ele leva, que ele formula, são perguntas profundamente teológicas e que ele já leva escritas em alemão e latim, misturado. Entendi. Oi, deixa eu ajeitar aqui. Sim, diz. Alemão E latim misturado. Como assim misturado? Não entendi. É porque ele falava alemão e falava latim. Então ele escrevia, por exemplo, entendi. metade da frase em alemão e a outra metade em latim. E essa pergunta ele fazia a quem? As meninas. Que tinham na idade de... Uma tinha 15 e outra tinha 13. Sabia falar português e olha lá. Nem escrever. Nem escrever. Não. Conceição era analfabeta por completo. Olha só. E Maria da Luz estava nas primeiras letras. Meu Deus do céu. E aí ele chegava lá diante da aparição, que ele disse que não via, mas sentia uma sensação muito especial. As meninas olhando para a imagem e ele lia a pergunta. Belê. Então vamos lá. Ele está aqui, as meninas estão vendo Nossa Senhora. E o padre lê as perguntas em alemão. Sim. Para elas. Sim. Então ele queria Alemão ouvir de Nossa Senhora a resposta Isso. que seria dada a elas em português. E aí Nossa Senhora dava. Ai, meu Deus do céu. Olha, Maurício, imagina aí, Maurício. Que coisa, hein? É impressionante uma coisa E ele dessa. tentava pegar as meninas na mentira. Ele perguntava, por exemplo, né? Não foi essa pergunta, obviamente. Mas como eu não vou lembrar da pergunta ao pé da letra, Sim, em teologia uma vírgula faz diferença, então eu prefiro... Não era citar pergunta exemplo. simples, eram perguntas teológicas, densas. Era perguntas densas, mas também ele perguntava, por exemplo, pergunte a Nossa Senhora se o meu irmão que está lutando na guerra vai voltar. Aí as meninas perguntavam, aí Nossa Senhora dava a resposta a ele. Ele vai voltar. Ele vai voltar bem, ele está seguro. Aí, quando as meninas diziam, ele dizia, eu não perguntei isso não, eu perguntei que com essa caneca. Escute de novo e me diga exatamente o que a senhora está dizendo. E aí as meninas olhavam para Nossa Senhora e voltavam para ele, ela disse a mesma coisa. Olha aí. Então ele fez vários estratagemas, inclusive quando ele vai se aconselhar com o Frederic von Lama, que hoje é um mártir, né, da Igreja Católica na Alemanha, veio a ser padre, confessor de Therese Neumann, né, é uma teia, Simbros é uma teia. Tem grandes nomes envolvidos na história teologicamente, né? E aí ele pergunta ao Frederic, ele diz que o maior medo é que seja uma aparição demoníaca. Aí Frederic diz, não. Uma aparição em que Nossa Senhora manda chamar os padres para abençoar não pode ser demoníaca. Porque o demônio jamais chamaria o padre, porque o demônio não se submete à autoridade sacerdotal. E daí a gente vê que não se submete mesmo, porque os padres fazem até exorcismo, né? Porque até então o demônio poderia saber alemão. Então, alemão, latim. Então né? nesse caso ainda poderia ser o demônio a responder a elas. Mas o demônio nunca diria, chame tal padre, porque eu quero abençoá-lo. Ah, é verdade. E nem abençoaria. Nunca. Então, e aí o Frederico von Lama diz ao padre o seguinte, só acho perigoso que o senhor use desse tipo de estratégia numa aparição mariana, ou seja, mentira. Ah, entendi. Né? Ou seja... Pegadinhas ali. Pegadinhas, porque ele estava falando com Nossa Senhora. E quem é que é o pai da mentira? É verdade. O demônio. Então, a partir do momento que ele coloca a mentira, ele está abrindo uma porta para o demônio naquele contexto, né? Então, essa questão dessas perguntas, e eu tenho essas perguntas, o livro traz essas perguntas, o Inquisidor, o Diário também traz, é muito interessante. É muito profundo isso. Outro sinal que ela deixa, e aí é um sinal em várias aparições marianas, é a água. Porque as meninas pedem. As meninas dizem, Nossa Senhora, deixe um sinal, porque elas estavam sendo chamadas de mentirosa pela população. E aí Nossa Senhora diz, eu vou deixar. E as meninas se viram para a população na época. Ela vai dar um sinal. Todo mundo pensa que é naquele momento o sinal, né? Mas não tem sinal naquele momento. Até porque Nossa Senhora disse, eu vou deixar um sinal, mas não disse, vou deixar agora. E não deixa nada naquele momento.
E aí as meninas voltam para casa, aquele percurso todinho de descer a serra até a casa delas, sendo chamadas de mentirosa, de bruxas, e elas choraram o caminho inteiro até chegar em casa. Mas no outro dia elas estavam lá de novo. Veja, eu não ia mais nunca. Nunca que eu pisava lá, pois elas foram. Tava lá com o tecinho delas no outro dia. Aí virou a água. E era numa pedra. Todo mundo conhecia o local. Sim. Não tinha Não fonte tinha de como água. ter fonte de água. Mas teve a água. E tem até hoje. No mês de agosto, que é o mês da festa, tem água. Lá em Simples. Então, isso daí também foi um sinal muito forte. Muito forte. Em Simples acontecem até hoje vários sinais do sol, uma chuvinha que cai. O orvalhozinho. Então tem vários sinais, mas para mim, o terceiro sinal que eu lhe daria, de mais assim, sobrenaturalidade, é a vida das videntes, das duas. Porque as duas foram grandiosas naquilo que couberam a elas. Maria da Luz como religiosa, irmã Adélia, né? E Maria da Conceição como leiga. Outro dia eu estava conversando com o padre Adilson Simões, que é da nossa diocese, muita gente conhece ele por causa da Terra da Misericórdia, e ele foi confessor de Maria da Conceição. E ele diz assim, eu confessava uma santa. Eu dei o último sacramento a uma santa. Então, todo mundo que conheceu Conceição tem essa perspectiva de santidade. E quem conheceu a Irmã Adélia também. Tanto é que a igreja pediu a abertura do processo de beatificação de Irmã Adélia, a parte da questão das aparições. Então, Irmã Adélia, segundo a igreja, tem créditos para chegar a ser santa, independente de ter sido vidente das aparições, pelo amor dela aos pobres, pelo serviço dela aos pobres. Que coisa linda, né? É muito bonito. E se a gente for ver o exemplo de vida do Padre Kerley, também não fica atrás, porque o Padre Kerley, ele foi um grande sacerdote no interior de Pernambuco. Atendia muita gente de graça, não tinha acesso aos medicamentos. Ele fez uma horta onde plantava várias ervas e fabricava os próprios medicamentos para dar para a população. Inclusive vários relatos de curas e vários relatos também de milagres. Olha que coisa, né? Então a gente pode estar falando de um contexto de aparições onde terão vários santos envolvidos.